Graça e paz, irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos mais essa noite. E para dar início ao nosso culto, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos. Nós iremos ler o Salmo 146. Amém? Está escrito: Que todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver. Cantarei a meu Deus até o último suspiro. Não confiem nos poderosos, não é neles que encontrarão salvação. Quando sua vida se vai, voltam ao pó, e todos os seus planos morrem com eles. Como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem sua esperança no Senhor seu Deus. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre. Faz justiça aos oprimidos e alimenta os famintos. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos. O Senhor protege os estrangeiros, o Senhor ama os justos e cuida dos órfãos e das viúvas, mas frustra os planos dos perversos. O Senhor reinará para sempre, ele será seu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Louvado seja o Senhor. Amém? Nesse momento eu quero convidar você para fazer algo diferente. Eu irei colocar uma música de fundo. Eu gostaria que você aí na sua casa pudesse dizer palavras de louvor e agradecimento ao Senhor. Amém? Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Como é bom a gente poder adorar ao nosso Deus da nossa forma, não é mesmo? Vamos orar todos juntos agora? Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo que nós temos na tua presença. Te agradecer, Deus, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs que estão junto conosco. Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer, render a ti toda a glória, Deus, toda a majestade. Te agradecer, Deus, pela tua paz, pelo teu amor, pela tua presença em nosso meio. Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja conosco durante essa noite, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha se fazer presente em nossas casas, em nossas mentes, Deus, onde cada um estiver, que o Senhor esteja com cada um. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti todos os momentos deste culto, que o Senhor receba como oferta agradável a Ti. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, graça e paz, irmãos e irmãs. Eu quero lhes convidar a que abram suas Bíblias lá na primeira epístola de João, capítulo 1, do verso 5 até o verso 10 e depois o 2, do 1 ao 6. Então, 1 João, vamos ler primeiro o capítulo 1, de 5 a 10 e a sequência do capítulo 2, do 1 até o 6. A palavra de Deus em 1 João nos diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Irmãos e irmãs, todos nós, em algum momento, pecamos contra o Senhor. Pensamentos, palavras, ações. Todos nós, em algum momento, fazemos coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Senhor. E isso acontece de forma que às vezes não é intencional. A gente sabe disso. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que se sou eu que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Essa ambiguidade está em nós. O importante na caminhada de fé, irmãos e irmãs, é reconhecer isso, é entender que quando nós fazemos alguma coisa que não condiz com a verdade, que não condiz com a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de nos arrepender, pedir perdão e voltar no caminho. Lembrando que quando eu me arrependo e peço perdão, eu também estou dizendo com isso que eu não vou fazer mais. Então, esse é o nosso momento no culto, onde nós nos colocamos na presença de Deus e dizemos assim, Senhor, me perdoa, me aperfeiçoa, faz com que essas coisas que estão dentro em mim, que não condizem com a Tua verdade, não condizem com a Tua palavra, faz com que isso, Senhor, seja retirado de dentro em mim. Que eu possa, antes de falar, refletir, antes de cometer o ato, pensar, para que eu não venha pecar contra Ti. Se não dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, diz o texto. Todos nós, em algum momento, temos alguma coisa para acertar com o Senhor. No nosso culto, esse é o momento para você se colocar na presença de Deus e pedir perdão ao Senhor. Então, aí onde você está agora, eu convido você a orar ao Senhor, a se colocar na presença de Deus e pedir perdão ao Senhor. Para que, a partir do perdão do Senhor, da graça e misericórdia dele, você possa viver uma nova vida. Curva sua cabeça, meu irmão e minha irmã, e vamos orar ao Senhor. Deus querido, Pai de graça e de poder, nós queremos, Senhor, nos colocar na Tua presença nesse momento. Te agradecendo primeiramente pela Tua presença em nós, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Te agradecer, Senhor, porque Tu nos ama. Apesar, Senhor, das nossas debilidades, apesar, Senhor, das situações de ambiguidade pelas quais vivemos, apesar, Senhor, das nossas faltas, Tu, Senhor, está diante de nós e Tu é um Pai amoroso, Tu nos corrige, disciplina, para que nós possamos continuar contigo. Nesse momento, colocamos diante de Ti, Senhor, todas aquelas situações que muitas vezes impedem o Teu agir na nossa vida. Colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos pensamentos, palavras, ações, e pedimos que Tu nos corrija conforme o Teu querer. Que Tu, Senhor, nos torne homens e mulheres melhores, para que possamos servir o Teu Evangelho. Que na semana que está entrando, Senhor, a partir do perdão que recebemos, possamos viver essa nova vida, viver esse novo momento na Tua presença. Que a Tua graça nos acompanhe. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. A palavra de Deus, irmãos e irmãs, aqui em 1 João também, no capítulo 1, o verso 9, diz assim:
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que você receba o perdão de Deus e que você possa viver esse perdão, que você possa viver essa nova vida. Que Deus te abençoe. Meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, do verso 1 ao 8. Eclesiastes 3, de 1 a 8. A palavra de Deus nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Essa reflexão que o texto de Eclesiastes faz sobre o tempo, dizendo que há tempo para todas as coisas, nos faz também lembrar desse tempo que estamos vivendo. Esse tempo desde a segunda quinzena de março para cá, aonde muitas coisas têm acontecido. As igrejas foram fechadas. Em um determinado tempo, a gente não sabia muito bem como as coisas iam acontecer, e graças a Deus o Senhor nos trouxe até aqui. Esse é um tempo de nós agradecermos ao Senhor, agradecer pela sua providência, pelo seu cuidado, tempo de agradecer porque em meio às nossas lutas o Senhor tem se revelado, tempo de agradecer aos nossos irmãos e irmãs, a você que nos assiste, que tem contribuído com seus dízimos e ofertas para que nós possamos manter os trabalhos da igreja. Nós agradecemos a Deus porque Ele está conosco e agradecemos a você também, que tem ofertado, dizimado na casa de Deus para que as atividades da igreja possam continuar. E eu quero convidar você a que nesse momento você pegue esse envelope de dízimo, a sua oferta. Nós vamos orar ao Senhor, colocando diante de Deus esses dízimos, essas ofertas. Como já foi dito em outros cultos, graças a Deus nossas contas estão pagas, graças a Deus tudo está em ordem na questão financeira da igreja. E nós queremos colocar diante de Deus, então, nesse momento, o seu dízimo, a sua oferta, pedindo que o Senhor esteja aí abençoando mais uma vez a sua casa com a providência que é dele. Vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer, porque em meio a essa situação de pandemia, em meio, Senhor, a tantas notícias ruins que recebemos, nós, Senhor, temos provado do teu cuidado e da tua proteção. Tua providência tem estado sobre a tua igreja em Arthur Alvim, sobre as famílias da nossa igreja, sobre aqueles e aquelas que se chegaram à tua igreja. Nós pedimos, Senhor, que a tua graça continue sobre nós. Ou especialmente, Senhor, que tu estejas abençoando os homens e mulheres que têm ofertado na tua casa, que têm dizimado na tua casa, que tu, Senhor, continue nutrindo os lares de cada um desses homens e mulheres. Pedimos também, Senhor, que a tua graça e providência seja com aqueles e aquelas que ao longo dessa jornada tiveram redução salarial, alguns foram demitidos, demitidas. Que tu, Senhor, esteja com a tua mão sobre essas famílias, que tu esteja com a tua mão sobre esses nossos irmãos e irmãs, dando graça, Senhor, para que os teus servos não passem por carência, que os teus servos, Senhor, não venham a sofrer humilhações sem poder pagar suas contas. Que tu, Senhor, esteja também cuidando desses teus servos e servas e nos dando discernimento e sabedoria de como podemos auxiliar a essas pessoas. Recebe, Senhor, nesse momento a oferta e os dízimos que os teus filhos e filhas fazem com o coração aberto e grato na tua presença. Que a tua graça, Senhor, continue sobre os lares da nossa igreja, sobre as famílias da nossa igreja. Em especial, Senhor, que tu esteja também, como foi dito nessa oração, com aqueles e aquelas que nessa caminhada também sofreram alguma perda
no sentido salarial, ou mesmo a perda do emprego. Que a tua graça seja com eles e com elas. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, a tão esperada reabertura vai acontecer. Nós vamos reabrir a igreja para os cultos. A clã se reuniu e nós conversamos com a clã, a região liberou que nós pudéssemos abrir. Isso tinha que ser uma decisão da clã. E aí a clã se reuniu e decidiu pela reabertura. Essa reabertura se dará no dia 18 de outubro. Por que dia 18 de outubro? Porque nós temos aí um tempo para poder nos preparar também. Tem algumas coisas que a gente precisa adequar aqui na igreja, para que nós possamos reabrir no dia 18 de outubro, então. E aí, meu irmão e minha irmã, é preciso que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora, o que vai ser dito nos próximos cultos também até o dia 18, e algumas informações que você vai receber ao longo desse tempo até o dia 18. Porque nós não estaremos abertos para acesso 100%. Ou seja, nesse primeiro momento, essa retomada será gradual. E nesse momento, nós só poderemos receber 30% da capacidade do nosso templo. O que, pelos cálculos que fizemos, são 62 pessoas, contando aí os pastores que estarão no culto, a equipe do louvor e as equipes de trabalho que irão trabalhar aqui para que você possa estar no culto. Então, nós teremos, nesse momento, como receber apenas 30% das pessoas, né, da nossa igreja, dentro desse cálculo que foi feito e que nós receberemos, então, 62 pessoas. É importante que você entenda que existem protocolos que nós precisamos seguir e existem regras que nós temos que seguir. E a regra é: crianças de 10 anos para baixo não podem estar no culto. Crianças de 10 anos para baixo não podem estar no culto. Se por um acaso nós estivermos fazendo o culto e chegar alguma criança aqui adentrar o templo, nós pararemos o culto e encerraremos o culto no ato, porque não pode, é regra. Pessoas de 60 anos para cima, que estão no grupo de risco, também não podem. Isso é a regra, nesse primeiro momento. Crianças de 10 anos para baixo e idosos de 60 para cima não podem, porque são grupo de risco. Pessoas que tiverem sintomas gripais, coriza, febre, tosse, essas pessoas não devem vir ao culto, para uma segurança dos membros que aqui estarão e da própria pessoa também. Pessoas que convivem com infectados, né? Se você teve contato com algum infectado pelo Covid, se você está convivendo com a pessoa, não deve vir ao culto também. Isso para uma segurança das pessoas que aqui estarão e para a sua segurança também. Existem os protocolos, como quando você chegar aqui na igreja vai ter a temperatura aferida, o tapete de higienização que vai ter ali na frente, uso de máscara, álcool gel. Nós teremos aqui na igreja o distanciamento de 2 metros entre cada pessoa. Eis esses 2 metros, é 2 metros de raio. Então, por exemplo, você veio com a sua família. Você tem 4 pessoas na sua família. Você vai ter que manter o distanciamento aqui na igreja de 2 metros entre cada pessoa. Nós estamos preparando aí um vídeo que vai ser disponibilizado logo, falando desses protocolos. Nenhuma pessoa vai poder adentrar o templo e ficar no templo se não estiver usando máscara. Tem que usar máscara. Nós estamos recomendando que você traga a sua garrafa de água, para que você não tenha que ficar se movimentando e vindo ao salão pegar água. Vai ter água no salão, tudo bem? Mas de preferência traga a sua garrafa de água. Uma das coisas que o pessoal da área de saúde diz é que os banheiros são foco de contaminação.
Então, se você puder, evite ir aos banheiros. Os banheiros estarão abertos, se você precisar, os sanitários estarão lá, você vai poder usar. Mas a recomendação é que se você puder evitar, evite. Tá bom? Uma outra coisa que se faz importante nesse momento. Os nossos cultos, a partir do dia 18, eles também serão online. Então, se você não vai poder estar aqui na igreja, né, dentro desse grupo de pessoas que vai poder vir, você vai assistir o culto online. Nós não teremos mais o culto gravado, disponibilizado pelo YouTube, mas nós teremos o culto online. O que estiver acontecendo aqui, você vai acessar pelo seu computador, pelo seu celular, e vai poder assistir o culto. É claro, meus irmãos e minhas irmãs, que não é o retorno que nós gostaríamos. O que nós gostaríamos é de que todas as pessoas pudessem estar aqui. Mas nesse momento, diante das regras que foram colocadas para nós, é o que a gente pode fazer e nós seguiremos as regras à risca. Por que nós seguiremos as regras à risca? Porque para que houvesse a liberação dos cultos, a região colocou para nós as regras e disse para as clãs: se vocês optarem pela abertura, tem que seguir à risca as orientações. E é o que nós faremos. Nós vamos seguir à risca as orientações. Uma outra coisa importante, meu irmão e minha irmã, e você que está aí, né, precisa entender, é que se você estiver aqui assistindo o culto, você vai ter que cumprir todos esses procedimentos. Nós não poderemos passar por cima dos procedimentos para ninguém. E uma última coisa que também se faz importante nesse momento é que você esteja em oração. Esteja em oração para que esse tempo passe logo, para que nós possamos mais à frente reabrir assim para toda a igreja. Volto a dizer, não é o que a gente queria de fato. O que a gente queria é estar todo mundo junto. Mas nesse primeiro momento não será possível, apenas 30%. Lembrando que a escola dominical continua online, os grupos de discipulado continuam acontecendo online, a permissão é para o culto. O clube de mães não pode reabrir, a reunião de oração vai continuar sendo online, ok? Então, ore para que esse tempo passe logo e para que a gente possa, lá na frente, podemos nos reencontrar todos juntos. Possamos nos abraçar, possamos apertar as mãos. Quando você estiver aqui, evite de ficar de conversas também. Sei que a gente gosta de conversar, gosta de rever os irmãos, mas nesse primeiro momento isso não será possível. Você vem para assistir o culto. O culto terminou, o culto terá a duração máxima de 1h20. O culto terminou, levante e vá embora. Esse é o procedimento. Para que as pessoas não fiquem conversando, não fiquem aqui dentro da igreja ou mesmo ali fora, com aglomeração. Esse é o momento de dar bom testemunho também. Eu e a pastora, nós estaremos no culto, não poderemos ficar ali conversando com todo mundo, dando toda essa atenção, porque nesse momento, para que nós pudéssemos reabrir, tivemos que nos adequar a essa situação. Amém? Que Deus te abençoe, ore por nós, ore pela igreja e ore para que isso passe logo. Deus te abençoe. Tuas promessas e tudo que és
grandiosidade que existe em teu nome, Senhor. Poder acordar de manhã e entender que nós não merecemos nada de Ti é fato. Mas o privilégio de sermos Teus filhos e de exaltarmos e glorificarmos o Teu nome é algo que não nos pode ser tirado, porque por Ti foi nos dado, mediante a graça, Senhor. Grande, Senhor, é o Teu nome. Grandes coisas o Senhor Deus tem feito por nós. Louvemos aquele que é grande, grande e grande.
Irmãs, irmãos, nós hoje meditaremos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. Mateus 8, de 5 a 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus deseja curar todas as pessoas. E o verso de número 7, eu irei curá-lo, é uma das expressões desejo, deste querer de Jesus, desse querer de Deus para as nossas vidas.
E nós podemos detectar isso não só nessa passagem, mas em todo o Evangelho, né, através dos 4 evangelistas. Mas se olharmos somente esse capítulo 8, que eu vou destacar aqui com vocês alguns versos, nós já percebemos vários relatos, várias experiências que demonstram esse querer de Jesus em abençoar todas as pessoas com a cura. Se você olhar aí do verso 1 ao verso 4, Jesus cura um leproso. O leproso era alguém inválido, era alguém que estava à margem, excluído da vida social, e por essa condição de enfermidade dele, que é contagiosa, ele era tido como uma pessoa impura. Então, um judeu comum, como Jesus era um judeu, se aproximasse dessa pessoa, essa pessoa também, esse judeu se tornaria impuro. E aí teria uma série de restrições com relação à sua vida religiosa. Uma delas era não poder participar no templo dos rituais, dos cultos, dos louvores e sacrifícios. O leproso, ele chega, e ele não chega assim pedindo, clamando, ele sugere, ele faz um pedido sutil. Senhor, se quiseres, pode curar-me. Olha que simplicidade, chega em humildade. E Jesus, no verso 3, se você vai ver, a resposta de Jesus é: eu quero, fica limpo. Então, mais uma frase que expressa o querer de Jesus curar todas as pessoas, independente de quem são elas, do seu grau na sociedade, das suas posses, da sua nacionalidade. Nesse trecho que nós lemos, o escravo é alguém que é uma pessoa subjugada, é uma pessoa que não tem a sua própria autonomia. O escravo podia fazer serviços administrativos, ter alguns cargos mais de destaque, mas a maioria dos escravos tinham serviços bem subalternos, serviços que, segundo a tradição judaica, eram uma condição de impureza para a pessoa. Mesmo assim, Jesus não se nega a curar este homem. Nesse relato que nós lemos, o centurião, ele não é judeu, ele é estrangeiro. Para o judeu, para a cultura judaica da época, ele era considerado um gentio. A expressão gentio é uma expressão de pessoas que estão à margem daquilo que é a lei de Deus, a bênção de Deus, numa visão discriminatória do judeu, porque em tese não era essa a visão de Deus. E esse centurião, ele é um oficial, né, do exército romano, e um exército que está dominando a minha nação, o meu país. Mesmo assim, o que muitos judeus tinham um sentimento de rancor, de ódio com relação aos romanos, com relação aos oficiais do exército, aos soldados, Jesus não se omite em dialogar e acolher o pedido desse homem, mesmo ele sendo do exército inimigo. O centurião não era alguém da elite de Israel, mas não era um sujeito qualquer, era alguém de destaque na sociedade. Então Jesus tanto dá atenção ao impuro, ao leproso, alguém que é da ralé, digamos assim, como pessoas mais de destaque da elite. E aqui nesse relato, o centurião, diferente do leproso, ele não pergunta, mas ele chega implorando, ele chega clamando ao Senhor. Quando nós lemos os versos 14 e 15, eu não li aqui, mas você pode ler na sua casa, Jesus cura a sogra de Pedro, uma judia, como Jesus, muito provavelmente uma mulher simples, pobre, mas muito provavelmente uma mulher crente, fiel. Então essa, segundo os olhos da tradição judaica, essa sim merecia a cura, a atenção de Jesus. Mas o interessante dos versos 14 e 15 é que ninguém pediu para Jesus curar a sogra de Pedro. Jesus chega na casa, onde está a fulana de tal? Ela não levantou hoje, está com febre. Jesus vai lá e Jesus, por livre e espontânea vontade, cura esta mulher.
Então nós vemos mais uma atitude de Jesus que demonstra esse desejo de curar todas as pessoas. E os versos 16 e 17 diz para nós que muitos doentes e endemoniados foram curados, foram sanados na sua saúde. A doença nós já comentamos em alguns outros momentos, ela era vista como um castigo por algum pecado. Ou a pessoa cometeu, ou a pessoa então está sofrendo o castigo de algum ascendente que lá atrás no passado pecou. E mais uma forma de dizer para as pessoas que elas estavam em estado de impureza. E os endemoniados, além de ser uma enfermidade espiritual, por endemoniado se classificavam todas aquelas circunstâncias desconhecidas para a época, incompreendidas para aquele momento histórico, que hoje nós sabemos poderia ser uma enfermidade psiquiátrica, um transtorno e até questões de saúde como a epilepsia eram tidas como demônio. E Jesus não se omitiu, não se ocultou de ter contato com pessoas nessa situação e, pelo contrário, se aproximou e curou estas pessoas. E esses versos 16 e 17 mostram para nós que não foi iniciativa desses próprios doentes, desses próprios endemoniados irem até Jesus, e nem Jesus foi até eles. Mas o texto diz, trouxeram-lhe. A iniciativa foi de terceiros, que sabiam que Jesus tinha o poder de curar e sabiam que estes aqui precisavam de cura e trouxeram essas pessoas, uniram essas duas partes e houve cura, houve libertação, houve bênção. E nos versos 16 e 17 nós encontramos Mateus enfatizando o poder de Jesus em curar. Ele diz, Jesus, meramente com uma palavra, expeliu os espíritos e curou todos. Naquele momento ali, Jesus curou todos. Então, mais uma vez, com estes detalhes aqui do texto, eu afirmo a você, Jesus quer curar, Ele tem o desejo de curar todas as pessoas. E isto inclui você. Você que está me ouvindo agora, sim, Jesus quer curar você e todas as pessoas. Eu também destaco para nós, nesta noite, as atitudes deste centurião, que também nos ensinam a termos uma postura diante deste Senhor que pode curar as minhas enfermidades. E por enfermidades, por cura, eu coloco aqui, irmãos e irmãs, e a Bíblia afirma isso para nós, tanto a enfermidade física, a enfermidade espiritual, a emocional, tudo aquilo que faz com que nós nos sintamos enfermos, né? Doentes, pelas variadas circunstâncias, o Senhor nosso Deus é poderoso para efetuar essa cura. Mas as atitudes, a postura do centurião também nos ensina diante desse poder do nosso Deus. E a primeira que se destaca logo, né, que nós lemos esse texto, e o verso 10 e o verso 13 evidenciam isso para nós, é a fé, a confiança deste oficial romano. Este centurião, ele poderia, em sendo romano, não sendo judeu, não tendo a mesma tradição religiosa, né, dos judeus, ele poderia ter buscado a medicina da época. Na medicina da época, nós temos um conhecimento empírico, o conhecimento dos acertos e erros que ao longo dos anos, dos séculos, vai sendo passado de geração em geração. E aí, então, na época de Jesus, já há ali como que alguns núcleos que são escolas e ensinam aqueles que se interessam por essa arte de poder tratar terapeuticamente as pessoas com as ervas, com os minerais, com procedimentos ali
naturais e até rudimentares para o conhecimento, né, que nós temos hoje. Mas eram procedimentos e técnicas que já tratavam ou aliviavam os sintomas das enfermidades. E havia uns médicos que se dedicavam, estudavam, né, para poder tratar as pessoas. O melhor exemplo que nós temos é Lucas, o evangelista que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Mas, na época de Jesus, também haviam médicos que associavam algumas práticas dessas naturais de medicina com ritos de magias. E alguns outros que eram charlatães mesmo, se aproveitavam da boa vontade do povo. Então, a medicina, na época, ela era, ao mesmo tempo que bem vista por um lado, por outro lado também malquista por outros, né? De qualquer modo, o centurião teria esse caminho, mas ele preferiu o quê? Jesus. Jesus. O centurião poderia ter buscado seus deuses. Os romanos, eles tinham um panteão de deuses, ou seja, vários deuses no mesmo patamar ali, o deus do trovão, o deus da chuva, o deus do mar, o deus da agricultura. De qualquer modo, o centurião tinha ali um leque, uma diversidade de deuses na sua tradição, na sua cultura, para rogar a bênção, a cura para o seu escravo. Mas ele prefere Jesus, a quem, nos versos 5 e 8, ele trata por Senhor. Quando hoje nós falamos aqui, dizemos Jesus é o Senhor, tanto tempo depois daquela época de Jesus, para nós é comum tratar Jesus por Senhor. Mas na época de Jesus, esse título Senhor, que em grego é Kyrios, o Kyrios era um título atribuído a homens de posses, homens abastados, homens com poder, que ofereciam uma proteção, um sustento para pessoas de classes inferiores, e essas pessoas ficavam lhe devendo favores. Então, quando o centurião chega e diz e trata Jesus por Kyrios, Senhor, é como ele está entendendo que aquele Jesus, que era ali um mestre, mas de um conhecimento próprio, Jesus estudou por si mesmo, o Jesus não era uma autoridade da instituição, não era uma autoridade oficial, Jesus tinha uma autoridade carismática. Então, não era alguém reconhecido socialmente ou nesse sentido de oficial. E aí, quando o centurião chega e chama Jesus de Kyrios, ele está reconhecendo, eu com toda a minha patente aqui do exército, eu estou abaixo deste um homem simples da Galileia, mas que tem uma autoridade espiritual, é um Senhor a quem eu devo favores. E neste gesto desse centurião, ao se expressar assim para com Jesus, esse oficial, ele reconhece, ele tem uma postura de humildade, reconhecendo este poder de Jesus, esta superioridade de Jesus, uma superioridade espiritual, uma superioridade de conhecimento. E ele, quando ele diz lá no verso 9, né? Olha, Jesus, nem precisa ir na minha casa, porque eu não sou digno de te receber. Ele sabe de toda essa tradição judaica de se manter, do judeu se manter puro, não se contaminar no contato com estrangeiros. E ele diz, olha, apenas dá uma palavra que eu sei que você pode curar. É um gesto de humildade, porque outros poderiam chegar e falar, não, Jesus, vai lá, ora, impõe as mãos, unge, né? E ele chega implorando, uma forma de expressar-se que reconhece, eu não mereço, por isso eu te imploro, porque eu sei que eu não sou digno de merecer esta tua bênção, esse teu poder.
O reconhecimento também desta soberania de Deus na pessoa de Jesus. Quando ele diz no verso 9, olha, eu digo aos meus comandados, vai, ele vai, vem, ele vem, ele está reconhecendo que Jesus tem essa autoridade como enviado de Deus, como ungido de Deus, para poder realizar a cura ou não, porque este poder pertence a ele. Reconhecer a soberania de Deus, reconhecer o poder de Deus, ter humildade diante de Deus e ter esta confiança neste enviado de Deus que é Jesus, são as posturas, né? É a atitude desse centurião que deixa exemplo para nós. Jesus quer curar todas as pessoas das suas variadas enfermidades. Este é o desejo do Senhor nosso Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e não é uma vidinha qualquer, uma vidinha meia boca, mas tenham uma vida em abundância, uma vida plena. Este é o desejo, este é o plano inicial de Deus para nós. E quando a cura, a louvor, a gratidão, a alegria. Mas você pode me perguntar, então quer dizer, pastora, que todas as pessoas na época de Jesus foram curadas? Não. Jesus curou muitas pessoas, mas nem todas foram curadas. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 9, diante de um cego, na dúvida que os discípulos estavam, qual o motivo deste homem ser cego e agora foi curado? Jesus responde: a cura acontece para evidenciar, para revelar a glória de Deus. Este é o objetivo, este é o princípio da cura, dos milagres, de todas aquelas manifestações extraordinárias que Jesus realizou, manifestar a glória de Deus. Mas o fato de que Jesus não cura todas as pessoas, porque há algumas circunstâncias também que são aí inerentes ao nosso viver, à nossa vida. Desde que o pecado entrou no mundo, nós temos e sofremos consequências, alguns sofrimentos, algumas enfermidades e lutas são consequência deste pecado que está presente na humanidade. Então, há leis na natureza também que, diante de determinadas enfermidades ou determinadas circunstâncias, como um acidente gravíssimo, como que a pessoa vai ser reconstituída à vida. Mas nem por isso significa que o Senhor Jesus não nos ame e que Ele não queira o nosso bem. Mesmo quando não há cura, a companhia de Jesus conosco e a sua força, o seu sustento diário para estar conosco, nos ajuda a enfrentar aquela situação. E aqui eu quero trazer à memória a experiência de alguns homens da Bíblia que nos ajudam a ilustrar esse momento. O rei Ezequias, lá em 2 Reis 20, diz o texto que ele teve uma enfermidade mortal. Era a orientação de Deus: olha, Ezequias, essa enfermidade é mortal, você se prepara, arruma a tua casa que você vai morrer. Mas ele então clamou, ele buscou e pediu: dá mais um tempinho aí, Senhor. E pela graça, pela misericórdia de Deus, foi concedido mais 15 anos. Mas no plano original de Deus, era aquele o momento da partida. Então, nem por isso Deus deixava de amar e querer abençoar Ezequias. O apóstolo Paulo, que é alguém que lutou, sofreu tanto por amor ao Evangelho, sofreu torturas, prisão e foi morto por amor ao Evangelho, à obra de Deus, lá em 2 Coríntios 12, de 7 a 9, Paulo diz: olha, eu tenho um espinho na carne, que é impossível de nós
descobrirmos o que é esse espinho na carne, mas de qualquer modo é algo que lhe causava um sofrimento, que ele pediu a Deus, mas a resposta de Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. Eu vou te dando força e você vai aguentando a mão, vai enfrentando aí. Paulo não recebeu a sua cura, Paulo não recebeu esse livramento, mas Paulo recebeu a graça de Deus diariamente para poder enfrentar aquele espinho na carne. Jeremias, outro profeta que sofreu muito por amor e por obedecer à vontade de Deus, por 3 vezes. Ele foi ameaçado gravemente de morte, e as referências bíblicas estou colocando aí para vocês, depois você confere em sua casa. O profeta Jeremias não foi colocado numa redoma para ser protegido daquelas ameaças e tanto sofrimento que ele passou. E ele obedecia à vontade de Deus. E Jesus sofreu, foi torturado e morreu para cumprir a vontade de Deus. E ele chegou a pedir: Deus, se for possível, tira esse sofrimento aqui da minha frente, né, desta hora, mas acima de tudo, que a tua vontade seja feita. Então, irmãos e irmãs, sim, Jesus, Deus, no seu desejo, na sua vontade, quer curar todas as pessoas. E a cura acontece segundo a soberania dele. E mesmo quando a cura não vem, isso não quer dizer que ele não nos ame e que ele não vai nos largar. Não, ele está conosco. E ele disse isso: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso lá no final do Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, quando antes dele subir aos céus, você confere essa expressão dele. E lá em João 16:33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nosso Deus é aquele que traz a paz, que traz o alento, que acalma o nosso coração, mesmo quando não há a cura. Lá no verso 13 deste trecho que nós lemos, Jesus diz ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. O centurião não sabia que naquele exato momento o seu escravo, que tinha ficado lá na casa, prostrado, deitado, porque estava paralisado, tinha sido curado. Quando ele chegou em casa, foi que ele teve a comprovação daquilo que Jesus falou. Mas o vai-te e seja conforme a tua fé trouxe ali um alento, uma segurança: vou prosseguir, porque esse Jesus está atento à minha dor e ao meu sofrimento. Em outros momentos, Jesus respondeu: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Acima de tudo, minha irmã e meu irmão, que a sua fé, a sua confiança no poder de Deus esteja ali firme, forte, porque é esta fé que nos salva e nos livra daquilo que é possível ou daquilo que na soberania de Deus ele nos livra neste mundo presente, mas é aquilo que salva a nossa alma para viver em paz e tranquilidade eternamente. E nesse instante eu quero orar por você, diante das muitas lutas, das variadas enfermidades que podem estar acometendo a tua vida. Nós vamos clamar a esse Jesus que tem o desejo de curar toda e qualquer enfermidade. Se você estivesse aqui comigo agora, eu ou o pastor estaríamos tocando na sua cabeça ou no seu ombro, estaríamos orando e até ungindo você com óleo. Mas não é o meu toque, não é o toque do pastor que traz a cura. O nosso toque é só símbolo do toque do Espírito Santo de Deus, que traz esta unção de cura para a tua vida.
Por isso, se você desejar, põe a mão no seu coração ou no local onde do seu corpo você está sentindo que precisa haver essa restauração, essa cura, ou simplesmente ore e coloque agora a sua vida diante desse Jesus que quer curar a você. Ele te ama e quer uma vida plena para você. E esta vida plena se manifesta na companhia, no sustento de Deus a cada dia conosco, seja com a cura física ou seja a mão dele nos ajudando a passar por esse momento. Oremos ao nosso Deus. Amado Jesus, Mestre que tem olhos bondosos e nos vê de forma diferente com que nós humanos vemos, discriminando e diferenciando as pessoas. Muito obrigado, Deus, pelo teu grande amor, por tua misericórdia, que olha para nós, tem misericórdia, compaixão da nossa vida, sendo eu a pessoa talvez com pecados, com um histórico de distanciamento da tua vontade, sendo eu, ó Pai, alguém que em alguns momentos disse coisas que te desagradou, fiz coisas, ó Deus, contrárias ao teu evangelho. Nesta hora nós te pedimos perdão e pedimos a tua misericórdia. Como aquele centurião, nós, ó Deus, reconhecemos que somos indignas, não somos merecedores de receber a tua bênção de cura, mas como aquele centurião nós dizemos: Senhor, tu és aquele que governa a minha vida, tu és aquele que tem poder sobre a minha vida e sobre o mundo, tu és o Deus soberano sobre a minha vida, sobre a sociedade, sobre as nações, sobre todo o universo. Sim, Senhor, neste teu poder e soberania nós imploramos a tua cura para as enfermidades físicas dos teus filhos e filhas que participam conosco nesta hora. A tua cura para as enfermidades do coração, as enfermidades da alma, Senhor, que faz com que emocionalmente fiquemos desequilibrados, abatidos. Traz a tua cura, Jesus, nesta hora. Traz a tua cura, Senhor, para aqueles e aquelas que enfrentam, ó Deus, os transtornos, as enfermidades psiquiátricas, ó Deus. Tu és o Deus que podes realizar toda e qualquer cura e restauração que para a medicina seja impossível. Por isso nós clamamos a Ti, ó Deus. Pai amado, nós clamamos mais uma vez por aqueles que gravemente estão enfermos e talvez à luz da medicina não tenham mais chances de sobreviver. Tu és o Deus que pode restaurar toda e qualquer célula e organismo vivo, Senhor. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, traz a tua unção de cura nesta hora aos teus filhos e filhas. E assim como o Mestre Jesus, a quem seguimos, a quem nesta hora nós clamamos, sim, tu, Jesus, que deste o teu exemplo lá na cruz dizendo: Senhor, eu peço o que é a minha vontade, mas, acima de tudo, seja feita a tua vontade, como Mestre Jesus. Nós também, ó Deus, reconhecendo a tua soberania, dizemos: ó Deus, realiza e faz a tua vontade nas nossas vidas. Se a tua resposta para nós é como a resposta do apóstolo Paulo de que a tua graça nos basta, traz o teu alento e paz ao nosso coração para, ó Deus, dia a dia caminharmos com as nossas lutas e enfermidades, sendo ali sustentados por tua graça, tua misericórdia a cada dia, Senhor. E neste nosso testemunho, Senhor, que outras vidas possam ser alcançadas, reconhecendo o teu poder nesse sustento que tu nos dás, ó Deus. Pai amado, acima das enfermidades físicas, emocionais, psíquicas, ó Deus, nós queremos estar curados espiritualmente, ó Deus. Queremos estar em paz, ó Deus, para que a qualquer momento em que tivermos que nos deparar diante de Ti, Senhor, nós estejamos em tranquilidade, porque estamos em comunhão
contigo e temos o nosso espírito, a nossa alma sanada, livre do poder e do domínio do pecado e podermos saber que somos uma alma remida pelo teu sangue, Senhor. Sim, Jesus, é o teu desejo que tenhamos vida plena e nós nos colocamos em tuas mãos para assim receber a plenitude da tua graça e do teu agir nas nossas vidas. E neste teu agir em nossas vidas, nós também queremos que a tua glória se manifeste para que outras pessoas creiam. É assim que nós nos dispomos em tuas mãos, não só para receber a tua bênção, mas para também, com a nossa cura, abençoarmos outras pessoas, Senhor. Deus amado, assim entregamos também o nosso culto nesta noite a Ti. Recebe, ó Pai, ele é fruto da nossa gratidão e reverência ao Teu nome. E vem com a Tua doce paz nesta hora sobre nós. Em nome do amado Mestre Jesus, nós oramos. Amém. E que a bênção do Deus Pai, o Deus de amor, que a bênção do Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a bênção do Deus Espírito Santo Consolador seja conosco hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Uma boa semana.